Meus queridos, bom dia a todos vocês, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus, que o Senhor nos abençoe grandemente nessa nova semana que se inicia, hoje segunda-feira, é isso mesmo, dia 21 de abril, o ano é 2025 e você está no nosso Café com Palavra. Deus abençoe você, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional, ao nosso cantinho da bênção, ao nosso local de conexão com Deus, lugar de aprendizado, lugar de sorrirmos, choramos, somos tocados pelo Espírito Santo e, acima de tudo, nos formamos a cada dia uma grande família, um povo de religiões diferentes, etnias diferentes, de classes sociais diferentes, mas o único objetivo é desenvolver a palavra de Deus, ministrar algo do céu para o seu coração, estar pertinho de Deus, do Espírito Santo, buscando a presença do Senhor em nossas vidas. Esse é o nosso grande objetivo. E por falar em grande objetivo, nós estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens, é isso mesmo. Falamos sobre as doenças emocionais durante 2 semanas, foi uma bênção, Deus fez coisas grandes. Essa série de mensagens que começa hoje, irmão, será uma série de 5 mensagens que tem por título Superando as Perdas. Superando as Perdas. Você já sofreu perda na sua vida? Perda de um ente querido, perda no relacionamento, de um emprego, de bens materiais, de amigos. Ou talvez você já se perdeu no meio do caminho, perdeu sua identidade, perdeu quem você é de fato, perdeu a sua essência. Fique comigo porque serão 5 dias de mensagens poderosas que irão tocar o seu coração. Eu já aproveito e peço para você que não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva no nosso canal, isso mesmo. Faça parte da família Café com Palavra. Ative o sininho das notificações para você ser avisado a cada vídeo novo que é lançado aqui no nosso canal. E nós já estamos batendo já a meta dos 1.500 inscritos. Ô glória! Deus abençoe por essa grande meta que estamos alcançando. Em breve faremos uma grande live de comemoração, uma live de oração, uma live de comunhão, onde estaremos festejando, celebrando mais essa conquista em nome do Senhor Jesus. E você faz parte dela, você é fundamental nesse projeto, tá certo? Vamos para o nosso texto bíblico, queridos. A palavra do Senhor se encontra no livro de Jó, capítulo de número 1, verso de número 18. A palavra do Senhor nos diz assim: enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam em um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou sobre eles. Todos morreram, e fui eu o único que escapou para lhe contar. Meu Deus! Queridos ouvintes, irmãos, minhas irmãs, hoje falaremos sobre a perda mais difícil que nós, seres humanos, um dia enfrentamos ou iremos enfrentar, que é chamado luto, que é quando perdemos alguém que nós amamos. Para poder entender, irmãos, sobre perda, em especial o luto, que é a primeira mensagem de hoje, eu preciso, de forma terapêutica, de forma explicar para vocês, de forma científica, o que é a perda, como o nosso cérebro lida com as perdas. É isso. Quando perdemos alguém, o nosso cérebro ativa áreas ligadas à dor emocional. Todas as vezes que perdemos alguém, eu sei que essa mensagem vai tocar muito ao coração de pessoas aqui.
Coloque nos comentários se você já perdeu um ente querido. Pastor, eu perdi os meus pais, ou meu pai, a minha mãe, o meu tio, o meu avô. Coloque nos comentários uma pessoa que você amava muito e você perdeu. E se você sente saudade dessa pessoa, coloque nos comentários: pastor, eu perdi alguém que eu amava muito. Talvez o seu pai, a sua mãe, ou talvez o seu filho, que é o caso de Jó aqui. E vamos entender como o nosso cérebro processa a perda. Vamos lá? Quando perdemos alguém, o cérebro ele ativa áreas ligadas à dor emocional. E essas áreas é o sistema límbico e especialmente a amígdala, que é ligada ao medo e emoções. É isso mesmo, amígdala. E talvez você pode perguntar: mas pastor, a amígdala não fica na garganta? Sim, nós temos também no cérebro uma parte do cérebro chamada amígdala. Diferente da amígdala que fica na garganta, as funções são diferentes, porém o nome é o mesmo, tá certo? Então o pastor não falou errado, não. A amígdala no cérebro ela é ligada ao medo e às emoções. Tem outra parte chamada hipocampo. Doutora Paula, me ajuda aí. Que é ligada às memórias. A ausência da pessoa provoca uma espécie de quebra de expectativa neural. Quando eu perco alguém, quando morre alguém que eu amo, acontece essa quebra de expectativa neural, já que o cérebro continua esperando os padrões de presença. O cérebro continua esperando aquela pessoa. Eu cuido, inclusive, de uma paciente que fala para mim: pastor, todas as vezes, final de semana que eu vou para a casa onde minha mãe morava, quando eu estou no caminho é como se eu fosse encontrar minha mãe lá. O cérebro está processando, foi recentemente que ela perdeu a mãe, foi algo muito recente. E ela fala para mim isso. Todas as vezes que eu estou indo para lá, parece que eu vou encontrar minha mãe vai estar lá me aguardando na entrada da casa, e quando eu chego, aí que a ficha cai que ela não está mais lá, mas todas as vezes que eu vou lá, é essa sensação. E isso acontece por conta disso, porque o cérebro ele continua esperando os padrões de presença. Contato e rotina com aquela pessoa. Então o cérebro ele fica com contato, esperando a rotina, esperando ver aquela pessoa. E além disso, gente, o cérebro libera o cortisol. Eu já disse sobre o cortisol para vocês, que é o hormônio do estresse, o que pode afetar o sono, a concentração e até mesmo a pessoa de forma imunológica. O sistema imunológico da pessoa ela baixa. Só para traduzir isso, porque vocês sabem que aqui no Café com Palavra é tudo muito descomplicado, até porque eu não sei falar difícil. A doutora Paula ela daria essa aula para nós de forma tremenda. Mas vamos lá. Quando nós perdemos alguém, irmãos, então vem a dor emocional. Algumas partes do nosso cérebro são afetadas com essa perda. E o nosso cérebro não processa a priori sobre isso. Então, existe a dor emocional, o cérebro libera o hormônio do estresse e atinge o sono, a concentração e a imunidade da pessoa baixa. Então, perder alguém, irmãos, é muito difícil porque nós não estamos preparados para perder. Eu precisava chegar aqui para falar para vocês, nós não estamos preparados para perder. Não estamos preparados para perder. Por mínima ou máxima que seja a perda, nós não estamos preparados. Hoje falaremos sobre a perda do luto. Os sinais e sintomas emocionais mais comuns em quem está de luto são esses. Talvez você perdeu alguém, talvez você não consiga identificar. Será que eu já passei o luto? Será que eu não passei ainda? Vamos falar sobre os sinais e sintomas de quem está de luto. Geralmente é tristeza profunda, sensação de vazio ou desânimo constante. O segundo ponto é ansiedade, medo do futuro ou sensação de estar perdido. Terceiro sintoma, culpa por coisas que disse ou que deixou de dizer. E aqui, irmãos, que pega muita gente. Quantas das vezes sofremos o remorso da dor, ou de ter falado algo ruim para a pessoa de não ter falado. Conta essa história de uma moça conhecida de alguns amigos meus, que ela, passando uma crise no seu casamento, estava com uma viagem marcada para a praia com o esposo e os filhos, e mesmo brigada, sem falar com o esposo, elas decidiram ir à praia, foram à praia para levar as crianças para ver o mar. O esposo foi entrar na água, e ali foi para uma parte mais funda, e esse homem veio a morrer. Essa mulher entrou em estado de choque. Ela não se perdoa até hoje, isso já tem mais de 7 anos. E essa mulher todos os dias chora dizendo: por que eu não falei com ele? Ele me pediu um beijo e eu não dei. Ele puxou assuntos comigo e eu não conversei com ele. Ela se sente
extremamente culpada por não ter conversado com seu esposo nos últimos dias de vida dele. Eu aproveito, irmão, essa palavra para um alerta. Cuide de quem você ama. Esteja perto de quem é importante para você. Deixe as briguinhas, as diferenças de lado. Nós não sabemos quando será o nosso último momento aqui nessa terra e nem de quem nós amamos. Cuide da sua mãe, cuide do seu pai, que estão velhinho. Vai ficar com eles um tempo, vai dar um abraço. Faça um carinho, passa uma tarde com eles. Para que quando chegar o momento deles descansarem, a sua alma, o seu coração vai estar em paz, porque você fez tudo o que podia ser feito. Como muita gente aqui sabe, minha mãe ela tem Alzheimer, e toda semana eu consigo organizar. No próximo mês já não vou conseguir mais fazer isso, mas todas as semanas, eu faço isso na semana, toda quinta-feira eu fecho a minha agenda de atendimento, eu não atendo ninguém como terapeuta, porque eu até brinco falando, eu vou atender a domicílio, eu vou atender uma única paciente. Quinta-feira é o dia que eu fecho a minha agenda, não atendo 2, 3, 4, 5, não. Quinta-feira é só para eu atender a minha mãe. E geralmente eu vou até a casa dela, ela mora no centro de São Paulo. Geralmente eu reservo o nosso almoço, vou com ela, nós almoçamos, como aconteceu isso na quinta-feira da semana passada, a gente almoça, ela está comendo bem devagarzinho, então eu dou comida na boca dela, e a gente conversa, e a gente bate um papo, depois nós vamos ao apartamento dela, eu passo a tarde com ela, ela deita, ela descansa, eu fico um pouquinho com ela e depois eu vou para o culto. Porque eu sei, gente, que o tempo dela está se findando aqui na terra. Eu sei que tem pouco tempo dela aqui conosco. Então eu preciso aproveitar o máximo que eu puder ao lado da minha mãe, que, como vocês já estão acompanhando aqui no canal faz tempo, sabe, ela criou 5 filhos sozinhos. Uma mulher baixinha, pequenininha, mas uma guerreira. Para mim não tem mulher maior que minha mãe, não tem pessoa maior do que minha mãe. O meu maior exemplo de vida, de luta, de superação, de resiliência, não tem ninguém maior que minha mãe, não tem aqui na terra não. Uma pessoa maravilhosa. Então eu sei que eu vou sentir a perda, mesmo quando ela for, eu sabendo que ela está com Alzheimer, que a sua saúde está deteriorada, eu sabendo disso, mas assim, quando chegar o dia dela partir, eu vou sentir. O meu cérebro vai demorar para processar, eu vou sentir todos os sintomas normais do luto, porém o sentimento de culpa, espero não sentir, porque eu estou fazendo por ela em vida. Então esse sinal, gente, de culpa é algo que Deus está nos alertando hoje. Não sinta, não sofra por remorso, não sofra por culpa. Faça o melhor hoje. E se você estiver sofrendo por culpa, você ainda pode se curar, tem cura para isso. Tem ajuda, mas pastor, eu não falei, meu pai morreu, eu não falei, minha mãe morreu, eu não falei. Você pode ainda superar, ressignificar essa dor. Quando a gente fala, irmão, sobre terapia, eu preciso abrir um parênteses aqui. Se de alguém me questionou, conversando comigo, precisando de ajuda, e falou, quem precisa de ajuda é meu marido. Sabe? É ele que precisa, não sou eu não. Sabe, mais ou menos assim. Eu falei, minha irmã, o problema é que ele dá trabalho, ele faz tudo isso que você contou que ele faz, e quem é atingida por isso é você. É você que fica à noite sem dormir, é você que fica oprimida, é você que fica angustiada, é você que está recebendo essa carga emocional e está ficando mal. Pede para ele fazer para ver, ele não vai querer fazer, porque ele não tem esse conhecimento e você tem. Mas se você acha que ele tem que fazer, tudo bem, continua sofrendo as dores emocionais, então. Terapia, gente, é algo que todo ser humano precisa fazer. Colocar para fora dores emocionais, ter alguém para conversar com você sem te julgar. E não é só conversar, não é só desabafar. Quem faz terapia comigo sabe que é uma terapia diferenciada. Existem conselhos, orientações. Na minha terapia, gente, tem pessoas que saem, alguns pacientes saem da minha terapia com uma planilha de investimento, planilha de educação financeira. É isso mesmo. Planilha de educação financeira. Tem paciente meu que sai com conhecimento espiritual. Esse dia eu conversava com alguém que estava em dúvida em relação a um casamento que divorciou por conta de brigas, por conta de tantas coisas, e ela se sentindo acusada anos e anos por conta disso, e como pelo fato de eu ser um terapeuta, também ser um pastor, eu mostrei para ela a luz da Bíblia, o que a Bíblia fala sobre isso, e aquilo trouxe calma ao coração daquela mulher. Mas a pessoa precisa ter maturidade para entender, irmãos. Tem que ter maturidade. Então tem gente que não está preparado para algumas conversas, e pessoas assim, irmãos, eu nem me esforço, porque não está preparado para isso. Tem como você ressignificar-se. O quarto sinal, o quarto sintoma da pessoa que ainda está enfrentando o luto é raiva por ter perdido a pessoa
ou por não conseguir evitar a morte. Muita gente tem sofrido com sentimento de raiva. O quinto sintoma, dificuldade de concentração. A mente fica nublada ou acontece esquecimentos frequentes. Muitas pessoas, depois do luto de perder alguém, sentem a mente desse jeito, meio que embaraçada. As coisas não ficam meio obscuras na sua mente. Você esquece muito fácil das coisas. Esses são sintomas do luto que não foi superado ainda. O sexto sintoma, alterações no sono, ou insônia ou excesso de sono. Sétimo, perda de interesse pelas atividades diárias. Oitavo, choro frequente ou crises emocionais repentinas. Nono, isolamento. A pessoa recusa em estar com outras pessoas. Décimo, despersonalização. O que é isso, pastor? Sensação de estar desconectado de si ou desconectado do mundo. Você consegue entender, irmãos, como o negócio é sério? Você consegue entender como o Café com Palavra traz luz a assuntos que você não ouve todos os dias? Eu quero que você, com muita sinceridade e muita humildade, irmãos, você fazendo isso, a mensagem, quando eu leio esse tipo de mensagem, quando você coloca nos comentários, eu já sei que Deus me deu essa mensagem, Deus me mandou falar isso, mas quando vocês colocam, é a certeza, é isso mesmo, eu estou no caminho certo. É esse tipo de conteúdo que eu preciso trazer. Coloque nos comentários se você tinha noção desses sintomas de alguém que sofre o luto. Coloque nos comentários se o Café com Palavra tem agregado na sua vida e se esse tema de hoje é importante para você. Coloque nos comentários. Se não for, também coloca. Não é importante não, pastor. Eu nunca perdi ninguém, nunca vou perder ninguém. Para você que é ser humano, que já sofreu, você que é ser humano e adulto, entende que em algum momento vamos perder alguém da nossa família, alguém próximo, alguém muito perto. E é muito importante nós entendermos isso, gente. Outra coisa, por falar de coisas importantes, o luto, ele não tem tempo para acabar. O luto é um processo. O que o cérebro precisa na hora do luto, sabe do que, gente? É de acolhimento. É de uma rotina equilibrada. Expressão emocional. Para poder se reorganizar sem a presença da pessoa que partiu, porque fica um buraco, porque fica um vazio ali naquele espaço. Já contei para vocês, nunca fui muito próximo do meu pai, ele sempre foi muito distante. Quando ele ficou doente foi quando nos reaproximamos, e ali Deus fez um trabalhar tão grande. Conversamos, passamos um dia inteiro. O dia que eu passei, a vez que eu passei mais tempo com meu pai foi quando ele estava hospitalizado ali, porque não tinha como ele ir embora. Geralmente as visitas que ele nos dava era uma visita muito curta, ele vinha para nos ver e logo ir embora. E naquele dia ele estava no hospital, e ali ele não podia mais fugir. Ele não podia fugir de mim naquele dia. Então foi o melhor dia da minha vida. Foi o dia que eu consegui olhar na cara do meu pai, eu consegui assistir um filme com meu pai, eu consegui passar mais de 3 horas junto com meu pai naquele dia. E ele mandava embora, vai embora, vai trabalhar, vai fazer suas coisas. Eu falei, não pai, hoje eu tirei o dia para ficar com você. Hoje eu quero ficar com você. E naquele dia com certeza ele sentiu, porque muitas vezes ele podia ter ficado comigo e não ficou. Mas enfim, mesmo não tendo essa aproximação com meu pai, quando meu pai morreu, deu essa sensação, sabe? De vazio. Aquela sensação de que não vai estar mais lá, o espaço não existe mais. Veio a tristeza, o choro, a dor, a lágrima. São sensações que todo ser humano sente. Eu digo mais uma vez, Café com Palavra é para quem é ser humano, gente. Se engana quem pensa, esse canal aqui é só para quem é crente. Se engana muito quem pensa isso, gente. Se engana. Por isso tem pessoas de outras religiões aqui e ouvem o Café com Palavra e gostam e participam e passam para outras pessoas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por você estar aqui. É importante entender, gente, que se o sofrimento persistir por meses com prejuízos funcionais, é fundamental buscar ajuda psicológica. Se necessário, acompanhamento até psiquiátrico. Tem casos que precisam de um psiquiatra, porque o luto, é claro, ele não tem um prazo para acabar, mas passou de alguns meses, se torna uma dor, se torna um problema crônico que precisa de uma atenção maior. É muito importante entendermos isso. É muito importante entendermos, irmãos. Existem estratégias terapêuticas de como lidar com o luto. Eu atendo pacientes que passaram por luto. Existem estratégias para isso. Claro que não tem como eu falar todas aqui, mas uma delas é validar as emoções. É permitir que a pessoa sinta a tristeza, a raiva, sinta a culpa, sinta o medo, sem julgamento, sem julgar essa pessoa. Existem frases, existe parte do cérebro que são estimuladas no momento da sessão terapêutica para poder trazer essa pessoa de volta, para essa pessoa superar esse luto.
O texto que nós lemos aqui hoje de Jó mostra esse homem recebendo a trágica notícia de que 10 dos seus filhos morreram. 10, os seus 10 filhos morreram. É justamente isso que nós lemos aqui. Um mensageiro trouxe para Jó essa notícia. Jó, os seus filhos estavam comendo e bebendo, quando de repente veio um vento na casa e a casa caiu, desabou sobre eles, houve um desabamento, o teto da casa caiu sobre os seus 10 filhos e todos eles morreram. Você precisa se preparar para sepultar os seus 10 filhos neste momento. Eu conheci uma irmã recentemente e ela contando para nós que ela tinha 3 filhos. Oh, meu Deus. E um dos filhos dela com 7 anos de vida. 7 anos, irmãos. Ela tendo que trabalhar, deixava os filhos ali, um de 7, um de 9, um de 11, em casa, precisava trabalhar, pagando aluguel. E ela conta que quando ela estava vindo do trabalho, na noite anterior ela teve um sonho. E no dia seguinte ela estava vindo do trabalho, quando um amiguinho do filho dela chegou até ela dizendo: vai lá pegar seu filho. E ela sem entender, cadê ele? Ele caiu. E ela pensou que era uma queda boba, de uma criança que estava brincando e caiu. Caiu da onde, meu filho? Ele caiu lá do telhado. E ela se assustou. Mas pensou, se for um telhado não muito alto, talvez ele esteja bem, mas foi um telhado com mais de 25 metros. E quando ela se aproxima, o filho dela havia acabado de cair. O filho dela estava no chão, caído. Ainda conversando, ainda consciente, mas já sangrando, sem poder movimentar, sem poder pegar. Levaram para o hospital e todo aquele processo, parada cardíaca. Quando ela consegue correr em casa, ela pergunta para os irmãos, cadê o fulano que estava aqui? Ele estava aqui agora. O chinelinho dele do lado da cama, gente. O chinelinho dele do lado da cama. O de 11 e o de 9. Falou, mas ele estava aqui agora, ele acabou de sair, foi coisa simples. Ele foi pegar um pipa, subiu no telhado de uma fábrica e dali aquela criança caiu no chão. E resumindo a história, dias depois o menino veio a óbito, veio a falecer. Imagina o coração desta mãe, imagina o sentimento desta mãe. Imagina as dores que essa mulher não sente, não sentiu. Até hoje ela é tratada, até hoje ela é curada. Hoje ela está muito melhor, hoje ela ministra o seu testemunho, ela fala do amor de Deus, mas durante muito tempo ela precisou fazer tratamento para cuidar, para curar essa dor. Uma dor muito difícil, uma dor na alma. Assim como existem estratégias terapêuticas, existem estratégias espirituais também, para poder trazer consolo e esperança. O que eu posso fazer, pastor? Tem alguém na minha família passando por um luto, enfrentando a dor do luto, ou não consegue superar o luto, o que eu posso fazer? Você precisa orar por essa pessoa e pedir para ela orar, mesmo em silêncio. Quando as palavras faltam, o simples ato de se colocar diante de Deus já é uma forma de consolo. Romanos capítulo 8, verso 26 diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ore por essa pessoa e peça para ela orar também. Segunda coisa, medite em passagens bíblicas. O Salmo 34, verso 18 diz: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. João 14, Jesus promete um lugar para nós na eternidade. Jesus diz que a nossa vida, a nossa real vida não é carnal, não é física, é espiritual. E Ele está preparando um lugar para nós lá no céu. Tem um lugar preparado para nós lá no céu. Apocalipse 21, 4 diz que Deus enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Aleluia. Eu sei que essa mensagem toca o coração de alguém. Eu me emociono, pois lembro de perdas que eu tive, o Senhor me confortou. Lembro de perdas de amigo que eu estive ao lado ali abraçando, confortando, e que Deus fortaleça você que está ouvindo essa mensagem, que sabe como é difícil essa dor, que sabe como é difícil a dor de perder alguém querido. Quando Josué perde Moisés, quando Moisés morre, no capítulo 1 de Josué está vivendo um período de luto, e Deus vai lá e anima Josué, Deus vai lá e conforta Josué. Capítulo 4 de 2 Reis, quando a mulher perde o marido, ela vai buscar Deus, para Deus fortalecer ela, para poder continuar com os filhos. Perceba, irmãos, a dor da perda, ela vem para todos. A dificuldade vem para todos. A diferença é aquele que, depois de entender essa mensagem, depois de entender como buscar ajuda espiritual, e se precisar buscar ajuda psicológica, é importante. Quando a pessoa entende isso, torna mais fácil lidar, torna mais fácil superar, torna mais fácil
A dor ameniza na alma. Essa é a mensagem dessa segunda-feira. Essa é a mensagem de Deus aos nossos corações. Deus está trazendo cura aos nossos corações. Deus está trazendo cura. O tema semanal é esse, superando as perdas. Eu precisava começar com esse tema, porque o luto é uma dor difícil. Mas existe um Deus que Ele cura essa dor. Existe um Deus que cicatriza essa dor. Existe um Deus que ajuda a vencer toda a dor do luto. Como Jó venceu aqui, como Jó superou, como Jó suportou o processo, se reconectou, prosperou novamente, teve mais 10 filhos. Deus restaurou a vida dele. Deus tem uma restauração para a sua vida. Deus tem uma restauração para a sua história. Eu sei que eu estou pregando para viúvas de maridos vivos aqui também nesse momento. É como se tivesse morrido. Quando esse homem te deixou, te abandonou, deu o divórcio, foi embora com outra, te traiu. Eu sei que a mesma dor do luto é a dor que você sente. Eu atendo pessoas assim, eu lido com pessoas assim todos os dias. E o mesmo Deus que ajuda alguém quando está vivendo luto físico, Ele consegue te ajudar também a viver nesse luto emocional. Esse luto sentimental. Deus está aqui hoje, dizendo para você, mulher, a sua vida tem recomeço. Dizendo para você, homem, a sua vida tem recomeço. Ainda existe bênçãos de Deus reservada para você, mesmo que você não veja. Mesmo que tudo esteja tão obscuro, Deus está preparando para ti uma bênção especial para que você prossiga. Eu quero orar por você neste momento. Se inscreve no canal que não é inscrito. Coloca a mão no seu coração. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Tu és um Deus de vitória, Pai. Tu és um Deus de cura. Tu és um Deus de milagres. Tu és um Deus que entende as nossas dores. Tu és um Deus que entende as nossas perdas. Tu és Deus que entende mais do que nós, ó Pai. Hoje eu consigo entender como o cérebro reage, como o organismo reage, quais são os sintomas. Eu consigo entender isso, Senhor, porque estudei. Mas o Senhor entende a profunda dor. O Senhor entende que o conhecimento não consegue explicar. O que as disciplinas não conseguem trazer. O que os mestres não conseguiram ensinar, o Senhor conhece, o Senhor sabe. A tua palavra vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e a tua palavra pode trazer cura, restauração, libertação. Arranca essa dor, esse peso, essa culpa de dentro dessa pessoa nesta manhã, Senhor. Ajude ele, ajude ela a prosseguir, a continuar e a viver o milagre do Senhor na vida. Porque depois de toda a tempestade chega um tempo de bonança. Depois de todo período de perda, chega um tempo de reconquista, um tempo de vitória, um tempo de bênção. Abençoe poderosamente esse ouvinte do Café com Palavra. Abençoe teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Respira fundo aí, servo de Deus. Uau! Hoje a mensagem veio forte. Respira fundo aí, minha irmã. Abra o sorrisão 915, vai. Talvez está com os olhos marejados em lágrimas. Talvez veio na sua memória pessoas que você perdeu, pessoas que você ama, que se foi não estão mais aqui. Mas a certeza, irmão, sabe qual é? É que um dia nos encontraremos lá no céu, lá na glória. É que um dia estaremos diante do Senhor para todo sempre. Essa é a maior alegria, é o que conforta o nosso coração. É só por um período de tempo que as pessoas nos deixaram. Logo estaremos juntos. Abra o sorriso, glorifique ao Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua história. Queridos, como eu disse a vocês, essas 2 semanas abrimos vagas, praticamente foram totalmente preenchidas. Tem 2 pessoas só que podem me dar a resposta, eu preciso até confirmá-las ainda essa semana. Hoje ainda é feriado, mas vou confirmar essa semana se vão mesmo ficar com as vagas ou não. Tá certo? Se não for, já tem gente já esperando na fila de espera, tá bom? E nós vamos já abrir aqui mais 2 vagas. Como eu falei para você nessa mensagem, todas as quintas-feiras eu visito a minha mãe e vou mudar para o dia de sábado, fica até melhor para a logística. Então, possivelmente eu vou abrir a minha agenda de quinta-feira. Então vai abrir alguns horários disponíveis, eu estou organizando isso já para a gente começar a partir desse finalzinho de abril, começo de maio. Então vamos abrir mais algumas vagas remanescentes para o dia que eu estou livre, tá certo? Estou só organizando isso tudo certinho aqui. Meu contato está aí. Pastor, eu preciso de ajuda terapêutica, eu preciso saber como é que funciona, eu preciso saber sobre as sessões, sobre valores de investimento, eu preciso saber. Me chama se você entende que você precisa, tá certo? Se você entende, me chame, eu tenho certeza que será uma bênção para a sua vida. Beijo no seu coração,
Amanhã falaremos sobre outro tipo de perda muito forte também. Meu Deus, fica conosco porque essa semana está imperdível. Deus abençoe, beijo no seu coração e tamo junto.